Fala, meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo, eu queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comenta o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Muito bem, ó, o Flávio Ortega já aí conosco para trazer os detalhes de Flamengo e Defensa e Justiça, essa partida amanhã no Mané Garrincha em Brasília. Seja bem-vindo, Ortega, um beijo para você, companheiro. Outro, Glaucio, obrigado. Um abraço também aos comentaristas, ao Fã de Esportes. Falamos ao vivo aqui direto do Mané Garrincha, já para deixar aí a torcida rubro-negra no clima, né? Amanhã uma grande partida mais uma vez do Flamengo na Libertadores, com a vantagem do 1-0 no jogo de ida contra o Defensa, onde o resultado foi muito melhor que o desempenho, só que aí veio a rodada do Brasileirão. E claro que essa última imagem é a melhor possível, né? A goleada contra o Bahia, que deixou todo mundo bastante animado da delegação desde a chegada aqui à capital federal. Mas antes de a gente entrar muito sobre o jogo em si, sobre as possibilidades, o Daniel, que está me acompanhando aqui como cinegrafista, já vai começar a mostrar para vocês um pouquinho da preparação do estádio, porque o tema mais polêmico, é verdade, é a questão da volta do torcedor. Vocês já estão vendo aqui na parte interna primeiro, né? Os funcionários que estão trabalhando já, e todos os detalhes são importantes, né? Então, esses funcionários estão meio que, não inutilizando, mas pelo menos deixando um espaço entre uma cadeira e outra, né? Amarrando uma cadeira, deixando a outra livre, justamente para que os torcedores não fiquem próximos uns dos outros nessa partida. O Daniel agora mostra para vocês também, logo acima dos bancos e da entrada dos times aqui no Mané Garrincha, fica o setor leste inferior, é onde estarão torcedores vacinados, ou com as 2 doses, ou com a dose única da vacina. Então eles precisam ter sido vacinados até o último dia 6. E um outro ponto, dos 8 setores liberados do estádio, 2 setores para vacinados. O outro é no setor sul superior, bem abaixo de um dos placares aqui do Mané Garrincha. Todos os outros setores vão ter torcedores com o exame PCR negativo, colhido aí nas últimas 48 horas até o início da partida. Então, de segunda-feira para cá. E aí eu já entro num tema importante, que é o lado externo. A gente tem imagens gravadas agora há pouquinho, durante o dia, de uma movimentação ainda muito tímida, Glaucio, amigos do Sport Center, da troca de ingressos, né? O torcedor vem com o voucher, né, comprovando a compra, mas também tem que apresentar ali a vacinação, comprovante da vacina, ou mesmo o exame de PCR. Exame que pode, inclusive, ser feito, colhido aqui do lado mesmo de uma das entradas do Mané Garrincha, né? Então, claro, a procura ainda não é muito grande, né? São mais de 18 mil ingressos colocados à disposição. Até este momento, a informação que a gente recebeu é de 1/3 dos ingressos já trocados, então adquiridos, né? Algo entre 5 e 6 mil torcedores por enquanto. Tem toda a questão da logística, tem toda a questão financeira que envolve também a vinda para cá de quem não é da região e até mesmo de quem precisa pagar pelo exame, né? O ingresso não é barato, de 140 a 500 reais, dependendo do setor, mas além disso, né, o PCR, que normalmente é cobrado aqui entre 400 e 450 reais em farmácias e laboratórios, tem uma promoção do Flamengo, que quem comprar o ingresso paga 190 reais. Mesmo assim, é um valor a ser pago muito alto, somando o exame, o ingresso e até a viagem e hospedagem para quem vem do Rio de Janeiro para cá. Então, por enquanto é isso. O panorama é de, por enquanto, uma procura mais
digamos, sem assim tanta empolgação por um ingresso, tem também aquele torcedor que ainda não se sente seguro para vir para a partida. No mais, o Flamengo neste momento, Gláucia, treina no CT do Brasiliense. É a última atividade, foram 2 realizadas aqui no Distrito Federal, no mesmo CT. Ontem nós tivemos a presença da dupla Rodrigo Caio e Bruno Henrique trabalhando normalmente, sem limitação. O Rodrigo Caio, é claro, né, tem que ter um trabalho de mais paciência pelas constantes lesões. E o Bruno Henrique é titular absoluto desse time para voltar na vaga do Michael. No treino de hoje, se não voltarem a sentir, se trabalharem normalmente, a tendência, e a gente vai mostrar aí para o Fã de Esportes na tela, né, no nosso campinho, a formação tática do Flamengo, do Renato a possível força máxima, né, com o que ele tem de melhor, com exceção aí do Thiago Maia e do Pires da Mota, que não vieram para cá, mas não são titulares absolutos. Então o Flamengo começaria o jogo com o Diego Alves, o Isla, o Gustavo Henrique e o Rodrigo Caio, se jogar, senão continua o Léo Pereira e o Felipe Luiz. O William Arão, que é volante com o Renato, e o Diego, que voltou no domingo em Salvador e não sentiu nada, é titular. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. É este provável Flamengo para tentar não só a manutenção da vantagem do 1-0, Gláucia, mas é claro, né, voltar a jogar bem, voltar a dar espetáculo, como foi a partida do último domingo na goleada contra o Bahia pelo Brasileirão. Suficiente aí para já colocar em campo essa vantagem o Rodrigo Caio e o Bruno Henrique, ou vocês deixariam ainda, esperariam um pouquinho mais para não correr riscos, pensando em novas fases da Libertadores? É um tema interessante aí para debate, Glaucio. Com certeza, Ortega. Fica um pouquinho mais com a gente aqui no Papo sobre Flamengo e já vou passar essa bola que você tocou aqui para o Elton Serra, nosso técnico Elton. E aí, o que fazer, Elton? Colocar esses 2 jogadores, já que trabalharam ontem, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, colocaria como a gente trouxe aí. Qual a ideia, hein? Glaucia, joga quem tiver melhor, né? E tecnicamente, principalmente, esses 2 jogadores são jogadores titulares do Flamengo, são jogadores incontestáveis tecnicamente, são melhores do que os que estão substituindo eles no momento, e são jogadores importantes até para manter a engrenagem da equipe. No jogo de ida, Renato jogou sem seus 2 volantes, né? Jogou sem o William Arão e o Diego, né? Jogaram o Thiago Maia e o João Gomes, e o time conseguiu vencer. Esses 2 voltaram contra o Bahia, e o time cresceu de produção. O que significa que se esses jogadores que são considerados titulares, no caso do Rodrigo Caio e do Bruno Henrique, eles entrando na equipe, a tendência é, claro, que a equipe cresça de produção. Logicamente que por conta da falta de ritmo, né, e essa questão da lesão tem que se analisar bem também, os jogadores em campo é sinal de que o departamento médico liberou e a parte física também não será problema, mas pode ser um problema de não tê-los 90 minutos, né? E aí sim, bem provável que as substituições aconteçam, mas enquanto eles estiverem em campo rendendo o máximo, vai fazer o Flamengo crescer de patamar. Não acho que sejam jogadores para serem reservas nesse jogo especificamente, pensando no jogo de Campeonato Brasileiro ou apenas achando que o Flamengo já está classificado ou que tem uma grande vantagem, porque vai enfrentar um adversário muito difícil, um adversário que já, inclusive, impôs complicações ao Flamengo no jogo de ida. E tendo 2 jogadores como o Rodrigo Caio na defesa e o Bruno Henrique no ataque, você também intimida muito mais o seu adversário, que cresceu muito, principalmente no segundo tempo do jogo de ida, e que vem motivado para o Brasil, né, para jogar contra o Flamengo buscando a classificação, porque sabe que é o franco atirador. Então são 2 jogadores, sim, que em condições precisam ser titulares. Um adversário já até conhecido de alguns adversários brasileiros, times brasileiros. Já a gente vai falar sobre isso, vamos falar mais um pouco sobre o Defensa e Justiça. Mas, Ortega, é fato que esse resultado do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro deixou não só o torcedor do Flamengo, mas acredito que toda a equipe também, mais empolgado para essa partida tão importante pela Libertadores. Fez lembrar aquele Flamengo que o torcedor ainda sente saudades lá de 2019, né? Sem dúvida, Gláucia, e um treinador não tinha esse início, é claro, é um recorte muito pequeno ainda, né? Só os 2 primeiros jogos.
mas não tinha 2 vitórias um técnico no início de trabalho desde o Zé Ricardo em 2016, né, quando ele iniciou aquele trabalho. De lá para cá, agora só o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, começou com 2 vitórias em 2 jogos, mas ali com alguns acréscimos, né, alguns ingredientes a mais, né? As 2 vitórias foram fora de casa, o Flamengo fez 6 gols, não sofreu nenhum, mas no primeiro jogo contra o Defensa, né, o resultado foi muito mais importante que o desempenho, né? Deixou muito a desejar. O Elton citou realmente a questão do meio de campo, né? O Renato ainda estava com muitos desfalques, o Arão estava suspenso, por exemplo, no primeiro jogo e volta para esse segundo, né? O retorno na Libertadores, porque já jogou em Salvador. E tem a questão do Diego também, já melhor fisicamente, já suportando 90 minutos, né? Depois de um período ausente e possivelmente com as voltas do Rodrigo Caio e também do Bruno Henrique. Mas você falava sobre o Defensa, né? E é bastante curioso, talvez tenha sido surpresa lá atrás, em 2017, né? Quando ele eliminou o São Paulo no Morumbi daquela Copa Sul-Americana, mas de lá para cá um trabalho muito consistente, muito sólido, que resultou não só no título da Copa Sul-Americana 2020, mas também da Recopa 2021, aqui no Mané Garrincha contra o Palmeiras nos pênaltis. Então é um adversário que já reconhece este estádio, este gramado, não será uma surpresa para o técnico Sebastiano Becassese, que também tem história recente contra o Flamengo, né? Como treinador do Racing no ano passado, ele eliminou o clube brasileiro da Libertadores nos pênaltis. Então, muitos ingredientes para este grande jogo que nós vamos acompanhar com transmissão no Fox Sports nessa quarta-feira, às 9h30 da noite. Então, eu devolvo para vocês com essa questão da vantagem, né? O 1-0, de um grande resultado e um desempenho não tão bom assim, talvez o Renato queira o resultado do primeiro jogo com o desempenho da partida em Salvador, para ter aí o pacote completo, com torcida, o que será uma grande novidade neste jogo do meio de semana. Volto com você, Glaucio. Muito obrigada, Flávio Ortega. Ótima sequência de trabalho aí para você ao longo da nossa programação, também trazendo todos os detalhes. Antes do Renatinho comentar, vamos dar uma olhadinha nessa situação do Defensa e Justiça, porque a gente já falou, o Elton já deu uma pincelada, o Ortega também lembrou coisas importantes. Tá aí, Renato, para o nosso comentário deste adversário do Flamengo de amanhã. Flamengo que no primeiro jogo trouxe o resultado, mas não trouxe o desempenho. E para amanhã enfrenta a Defensa e Justiça, que tem um histórico aí bem curioso contra times brasileiros. 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 54,2% de aproveitamento. Tem vitórias em mata-matas contra brasileiros, tem o Palmeiras, Bahia, o Vasco e São Paulo. E também 2 eliminações em mata-mata com brasileiros, Botafogo e Chapecoense. E aí, hein, Renato? Eu acho que esse quadro ilustra bem o que eu já falaria sobre esse time do Defensa. Como colocou o Ortega, em 2007 poderia ser uma surpresa. E para quem acompanhava o futebol argentino, até que não era tão surpresa não. Já tem algo acontecendo nesse pequeno time ali dos arredores de Buenos Aires, né? Muito especial, né? É um clube que até tempos atrás não tinha muita expressão na Argentina, não tinha grandes resultados, principalmente títulos, né? Um Defensa que é um time antigo, mas que não tinha muita grandeza dentro do cenário argentino, mas que trabalhou muito forte nos últimos anos e que está colhendo frutos. É um clube que tem uma linha de jogo muito clara, independente do treinador que lá esteja. É um time que busca sempre protagonismo, sempre coragem para jogar com a bola, é um time ousado, e um time muito competitivo. Por isso eu não acho que a situação do Flamengo está resolvida. Acho que o Flamengo, desde o começo do confronto, é muito favorito. Não tem comparação o investimento dessas duas equipes, desses dois clubes. Mas a gente está falando de um exemplo de clube que investe pouco, que tem que se virar no mercado, perdeu jogadores importantes, mas que consegue se manter competitivo. Então a tendência é de um Defensa jogando. Eles não vão realmente vir para o Brasil passear, não, simplesmente jogar para perder de pouco. É um time que me agrada muito ver por conta disso. É um time corajoso, é um time audacioso. É um time que vem para cima, que joga, que muitas vezes dá espaço também, deixa o adversário jogar, e acho que aí nesse sentido o Flamengo pode tirar bom proveito. Mas no geral é um time que vai pressionar muito a bola, que vai competir muito. E como eu falei aqui outras vezes, o Flamengo é favorito, o Flamengo tem tudo para passar de fase, mas é um jogo que, se você vacilar, se você dormir um pouquinho ali nos primeiros minutos, em algum momento, um detalhe escapar,
é um time sim que pode endurecer as coisas. Por isso que eu falo, esse tipo de confronto, a concentração tem que ser lá em cima, tem que ser foco total, não adianta achar que já ganhou, que tem mais qualidade, porque já passou esse tempo, né, onde o brasileiro olha para um time menor da América do Sul e a gente vai atropelar todo mundo. E não é assim não, o Defensa tem crédito e tá onde tá, fruto de um trabalho. Para quem não acompanha futebol argentino, gosta desses times meio underground, né, os times que não aparecem tanto, quando tiver jogo do Defensa, para assistir, porque é um time legal de assistir, é um time bem interessante de acompanhar. Welton, Flamengo que segure aí a euforia do domingo, porque o Defensa pode aprontar por aqui? Pois é, inclusive, Gláucia, tem um primo meu, né, bem próximo, que ainda não esqueceu esse jogo de domingo, né, entre Flamengo e Bahia, que realmente foi uma imposição da equipe do Flamengo, que jogou muito bem, né, mas enfrentou um Bahia que também jogou muito mal. O time do Defensa e Justiça vai oferecer muito mais dificuldades ao Flamengo do que o Bahia ofereceu. Pelo que o Renato falou, tem um estilo diferente de jogar, né? Joga num 5-4-1, mas quando ataca também usa muito bem os dois alas, os dois vão ao mesmo tempo, né? Até por isso o Michael se destacou numa parte do jogo, porque encontrou espaços ali pelo lado esquerdo, deixados justamente por essas subidas da equipe do Defensa e Justiça, e conseguiu fazer até o gol. É um time que vai, mesmo quando baixa suas linhas, ataca com muita gente. Então o Flamengo vai ter muito mais dificuldades do que teve contra o Bahia, que é aquele tipo de jogo, né, onde o time jogou muito bem e o outro jogou muito mal, e por isso o resultado de 5-0. É claro que muita coisa precisa ser levada em consideração e ser levada como lição para esse jogo especificamente da Libertadores. Até o perde pressiona do Flamengo, que melhorou com o Renato, o time marcando alto e recuperando a bola no campo de ataque, sendo mais intenso, né? Uma rotação muito mais alta do que a gente via nos últimos jogos. A participação do Isla pelo lado direito, fundamental também. Então, é uma equipe que já mostra uma intensidade maior. E quando você parte de uma intensidade maior, principalmente na Libertadores, você já tem uma vantagem em relação ao seu adversário, porque você tem uma qualidade técnica superior. Mas vai ser um jogo totalmente diferente do que o Flamengo enfrentou em Salvador contra o Bahia. Vai ser um adversário muito mais intenso, um adversário até mais inteiro, né? Porque o Bahia jogou com alguns desfalques que também dificultaram a vida de Dado Cavalcante. Mas vai ser um jogo bem diferente esse jogo contra o Defensa e Justiça.